Que a bênção divina acompanhe e ilumine o dia e a semana de cada pessoa que nos escuta hoje. Bom, imagina só ter ingressos na primeira fila, assim, de camarote, para presenciar os maiores milagres de toda a história humana. Nossa, seria um privilégio absoluto, né? Totalmente. Imagina ver um oceano inteiro se abrir ao meio para salvar sua vida e logo depois ver comida literalmente cair do céu quando a fome aperta. É o tipo de coisa que, mudaria a vida de qualquer um pra sempre. Ou pelo menos é o que a gente acha. Pois é. Agora, imagina que se passa apenas um mês, um único mês, e diante do primeiro sinal de atraso nos seus planos, a decisão é simplesmente se ajoelhar e adorar um pedaço de metal derretido no formato de uma vaca. Ah, parece um roteiro de comédia absurda, né? Não tem lógica nenhuma. Nenhuma. A gente olha para isso e pensa, tipo, que nunca, em hipótese alguma, cometeria um erro tão irracional assim. E é aí que entra o ponto central da nossa discussão hoje. Porque a nossa tendência natural é enxergar a história humana como uma escada. Uma escada, como assim? É um processo de progresso linear, sabe? A gente acha que cada geração é inevitavelmente mais sofisticada e moralmente superior à anterior. Ah, a famosa arrogância cronológica. Exatamente. A gente adora olhar para trás com essa soberba, tratando os relatos antigos como se fossem, tipo, peças de um museu pitoresco de erros que nós já superamos há muito tempo. Bom, então hoje nós vamos estilhaçar essa vitrine de museu. Nós reunimos uma pilha fascinante de pesquisas aqui, mergulhando fundo nas ricas notas da Bíblia de Estudo NAA e também no comentário bíblico monumental do Allen P. Ross. São fontes incrivelmente densas e esclarecedoras. Com certeza. O alvo do nosso mergulho profundo de hoje é um texto milenar, que é o Salmo 106. E a nossa missão é investigar uma tensão que parece, assim, estar codificada no próprio DNA da humanidade. É uma colisão brutal, né? Entre a fidelidade inabalável, quase teimosa de Deus e a nossa constante, criativa e persistente ingratidão. Nossa, sim. Porque esse texto não é só um hino bonitinho para cantar no fim de semana, né? Longe disso. Ele pertence a uma categoria muito específica que os estudiosos chamam de literatura confessional. Que é tipo o que a gente vê em Neemias, Isaías. Exato. Neemias, Isaías, Ezequiel. É uma dissecação impiedosa da falha humana, sabe? O autor traça todo o histórico de rebelião de Israel e os julgamentos divinos que vieram como consequência. E isso mostra claramente que a história política e social deles estava totalmente atrelada a uma única coisa. Sim, a lealdade deles à aliança. É um espelho que não esconde nenhuma das nossas rugas morais. Nenhuma mesmo. Certo. Vamos desvendar isso. Porque o texto prepara o terreno de um jeito muito engenhoso. Antes de mergulhar de cabeça nessa lista de fracassos, tem um contraste gigantesco logo na abertura. Verdade. Não começa com aquele tom fúnebre de choro e arrependimento. Não, começa com uma explosão de louvor, um aleluia super vibrante, convocando todo mundo a dar graças. E o motivo? A misericórdia divina que dura para sempre. É uma introdução linda. O autor até faz um pedido cheio de esperança para ser lembrado e salvo. Sim, ele quer participar da alegria dos escolhidos. Mas, de repente, tipo, do nada, o tom muda de forma muito drástica, para uma admissão pesadíssima. Aquele choque de realidade, né? Exatamente. Ele diz, ecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Ele amarra a geração atual, que provavelmente estava lá amargando o exílio, aos piores erros dos antepassados. Isso é algo que incomoda muita gente hoje em dia. Eu confesso que me intriga muito. Tipo, por que assumir a culpa por algo que eu não fiz? Por que confessar os pecados de pessoas que já morreram há séculos? Parece que a gente carrega um traço genético de rebeldia que não dá para pagar. É que essa solidariedade multigeracional não é sobre assumir uma culpa jurídica, sabe? Tipo, pagar a dívida do bisavô no banco. Entendi. É mais sobre a natureza humana, então. Exato. É o reconhecimento de uma natureza compartilhada. O salmista está basicamente declarando, olha, nós somos feitos exatamente do mesmo material falho que eles. Ah, então é o fim das desculpas. Perfeito. É o fim das desculpas circunstanciais.
A gente tem essa mania de culpar o ambiente, né? Ah, é o estresse do Egito, é o calor do deserto, é a falta de liderança. É a pressão do trabalho, se a gente trouxer para o dia de hoje. Pois é, mas o poema corta tudo isso e aponta que o verdadeiro problema sempre foi interno. A verdadeira piedade, o arrependimento que restabelece a aliança, exige essa honestidade brutal. De que o coração humano continua o mesmo. Não importa a tecnologia ou a época. Caramba! E para não deixar isso só na teoria, o texto traz os recibos, né? Ah, com certeza, a lista é longa e detalhada. Sim, a gente entra numa verdadeira turnê cronológica pelas piores decisões já tomadas no deserto. E o argumento que salta das páginas do Ellen Piros é fascinante. Qual parte chamou mais atenção nas notas dele? A de que o maior inimigo da fé e da gratidão não é a raiva nem a dor, é a amnésia espiritual. O esquecimento puro e simples. Isso é brilhante. A falta de memória é a mãe de toda rebelião nesse relato. Só pegar o primeiro episódio no Mar Vermelho. O texto frisa que eles não compreenderam as maravilhas no Egito. E logo no primeiro obstáculo, com o mar na frente e o exército atrás, pronto, já se rebelaram. E o Ross levanta um ponto vital aqui. A salvação ali não foi por mérito deles. Não mesmo. Deus agiu por amor do seu nome para lhes revelar o seu poder. Foi uma aula prática para eles confiarem. Mas a ironia, né? É que eles só acreditaram e cantaram louvores depois que a água cobriu os inimigos. Sim. Aquela fé baseada em problemas já resolvidos. Agora que o milagre terminou, eu confio. Só que essa confiança durou o quê? Menos que a neblina da manhã. Evaporou rapidinho. Logo depois, esqueceram tudo e foram dominados pela cobiça. Queriam Carme. Aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Ou melhor, advogado de defesa da humanidade. Andar num deserto escaldante é devastador. Reclamar da falta de um cardápio variado não seria instinto de sobrevivência? Olha, uma boa pergunta. Mas a resposta está na diferença entre necessidade legítima e exigência cínica, sabe? Como assim? O texto não descreve pessoas morrendo de fome pedindo socorro. Eles já estavam sendo sustentados pelo maná diário. Eles decidiram testar a paciência divina porque estavam entediados com a comida. Nossa, então foi tipo um motim culinário? Foi um motim contra a provisão em si. Eles queriam tratar Deus como uma máquina de refrigerante, sabe? Que tem que entregar o lanche exato na hora que eles apertam o botão. Caramba! E a consequência foi severa, né? Uma doença terrível no lugar que ficou conhecido como Túmulos do Desejo. Pois é, os comentários explicam que não foi só uma punição arbitrária, mas a consequência natural de se empanturrar com o que se deseja fora do tempo e da vontade de quem provê a vida. E essa insatisfação não parou na cozinha, foi para a política. Bateu aquela inveja pesada contra Moisés e Arão. E a punição? A terra literalmente abriu e engoliu Datã e a facção de Abirão. E fogo consumiu o resto do grupo. Mais uma vez, parece extremo para uma simples discordância de liderança, não acha? Seria se fosse um debate sobre políticas públicas na prefeitura. Mas dentro da aliança, a rebelião deles era um ataque à ordem cósmica. Ah, porque Moisés e Arão não foram eleitos por voto, né? Exato. Eles eram mediadores designados por Deus. Tentar derrubar eles era tentar reescrever as regras da própria salvação da comunidade. A terra se abrindo é uma metáfora física e literal. Rebelar contra a fonte da vida cria um abismo sob os seus próprios pés. Nossa, isso é muito profundo. E nos leva ao bezerro de ouro em Horebe, que é um dos momentos mais chocantes e irônicos da literatura antiga, na minha opinião. Com certeza. O contraste da cena é absurdo. Moisés lá em cima na glória, recebendo a base da civilização. Lá embaixo a galera derrete joia para fazer um ídolo. E o sarcasmo do texto. Trocaram a glória divina pela imagem de um novilho que come capim. É muito humilhante quando você lê assim. É como ter o smartphone mais avançado do universo nas mãos, que resolve tudo, e você joga fora para brincar com aquele telefone de copo de plástico e barbante. Por que essa fixação com algo tão inferior? Se a gente conectar isso a um panorama maior do comportamento humano, começa a fazer um sentido bem doloroso. Lá vem a pedrada. Explica isso. Nós temos uma impaciência crônica com processos que a gente não controla.
Moisés estava demorando. A incerteza gera ansiedade. E a ansiedade busca por controle a qualquer custo. E o Deus do Mar Vermelho não era nada controlável. Exatamente, ele é transcendente e imprevisível. Já um bezerro de ouro, ele fica ali, parado, onde você colocou. Ele não manda em você, não exige mudança de caráter. É a tentativa de domesticar o divino. Eles queriam a religião segurança, comunidade, mas com um Deus de estimação para carregar na carroça. A sátira do novilho comendo o capim destrói essa ilusão de controle. Isso quase resultou na aniquilação total de todo mundo. Se não fosse Moisés se colocar na brecha, já era. Sim, a intercessão ali foi crucial. Moisés arriscou a própria vida para salvar uma galera que estava literalmente zombando de tudo que ele representava. É um escudo humano. Mas o problema é que o vírus da rebelião sofria mutações. Tem o caso de Baal Peor depois. Ah, sim, a idolatria passou para imoralidade e assimilação cultural. Sacrifícios aos mortos. Teve uma praga que só parou quando Finéias executou o juízo de forma bem drástica. E a pressão foi tão absurda que até o escudo humano, o Moisés, quebrou nas águas de Meribá. Essa parte é triste demais. A galera reclamou tanto que irritou o Espírito de Deus, e Moisés cedeu, falou sem pensar, e perdeu o direito de entrar na Terra Prometida. Revela a toxicidade da murmuração, né? Corrói o ambiente e derruba até a liderança mais sólida. Mas isso nos leva a uma transição perfeita. Sim, porque a lógica diz, é a exaustão do deserto, muda o CEP e resolve o problema moral. Chegando na Terra Prometida, com casas e agricultura, tudo vai ficar bem. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eles mudam de endereço, trocam areia por leite e mel. E o coração? Não muda 1 milímetro. A ladeira escorregadia que o texto mostra é de arrepiar. Deus mandou não se misturar. Eles optaram pela convivência pacífica, a assimilação, e o fim da linha foi sacrificar os próprios filhos aos demônios. Derramar o sangue da própria família? Espera aí. Como alguém vai de resmungar sobre a falta de bife no almoço para assassinar o próprio filho num altar de pedra? Não faz sentido lógico. O salto parece absurdo se você olhar só para o ponto A e o ponto Z. Mas a degradação moral opera por erosão, sabe? Não por terremotos repentinos. É a natureza insidiosa de fazer concessões. Começa tolerando as práticas dos vizinhos. Isso. Tolerância vira curiosidade. Curiosidade vira participação. E a religião cananeia era um sistema econômico de fertilidade. Os vizinhos diziam, se não quiser perder a colheita, tem que dar o que tem de mais valor para os deuses. Nossa! Então, sem a âncora da verdade, eles abraçaram o pragmatismo de fazer o que funciona. Exato. E aí o valor da vida humana desabou. Sacrificar crianças virou só uma moeda de troca para garantir conforto e colheita farta. É horripilante. E isso muda completamente a nossa visão sobre a tal ira de Deus nessas passagens. Muda muito. Porque muita gente acha que é Deus perdendo a paciência no trânsito, sabe? Um ser estressado. Mas quando você entende que a resposta divina era contra uma galera matando bebês por causa de trigo... Fica óbvio que a indignação é moral e justa. Não é uma fúria caprichosa, é a fúria sagrada contra a injustiça sistêmica, contra o derramamento de sangue inocente. E a punição foi simplesmente entregar eles aos inimigos. Tipo, vocês queriam os deuses deles? Fiquem com as regras deles também. Sim, é dar a eles o que eles escolheram. E aí começa aquela roda de hamster do período dos juízes. O ciclo clássico. Eles pecam, são oprimidos, choram de dor, Deus salva, eles têm paz... E pimba, esquecem tudo e giram a roda de novo. Com tanta autossabotagem, por que o universo não puxou o plug de vez? A resposta para isso, e para nossa própria sobrevivência até hoje, está na reta final do Salmo. O clímax não é uma descoberta incrível de bondade humana. O clímax é uma palavra de 3 letras. A palavra mas. Isso. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. A sobrevivência deles não baseava no bom comportamento, mas na âncora do caráter divino. A hebraica Hesed. A gente vê isso o tempo todo nas notas da Naá. Eles traduzem como multidão de misericórdias ou o amor leal. Mas a tradução literal nem sempre dá conta do peso real da coisa, sabe? Pois é, eu ia te perguntar isso.
Como que Hesed funciona na prática? A dificuldade é que a gente não tem um equivalente perfeito. A gente entende o amor como atração ou mérito, e a misericórdia como pena. Hesed não é isso. Então é o que exatamente? É uma lealdade obstinada, feroz, baseada em uma promessa. Imagina, tipo, votos de casamento que sobrevivem a décadas de crises terríveis, não porque o outro merece, mas porque a promessa foi feita. Ah, entendi. Ou um pai que não desiste de um filho destruído por vícios. Ele não tá lá porque o filho é bonzinho, mas porque a relação de paternidade não se quebra. É o compromisso que não solta a corda, mesmo quando a outra pessoa tenta cortar ela com uma faca. Caramba, isso muda tudo. A corda que não solta. E o texto mostra que essa Hesed é tão poderosa que Deus fez os próprios inimigos cruéis sentirem pena do povo. É Deus literalmente hackeando esse sistema histórico para proteger eles na fragilidade. E a gente chega no encerramento do poema com uma oração: salva-nos, Senhor, e congrega-nos dentre as nações. O povo estava disperso de novo, mas usou o histórico das misericórdias passadas para pedir socorro. Exatamente. E fecha com a doxologia que encerra o livro 4 dos Salmos. Bendito seja o Senhor e todo o povo diga: Amém, Aleluia. A capacidade de Deus de abençoar fica intacta, apesar de nós. Nossa. Então, para quem está ouvindo a gente agora, longe de desertos e altares de pedra, a grande lição é que a Hesed divina é a protagonista. E o antídoto contra a nossa rebelião é a memória ativa. Exatamente. Lembrar é a maior forma de resistência espiritual. Não esconder o passado feio, mas confrontar ele com o caráter de Deus. Bom, nós dissemos no começo que esse texto era um espelho brutal. Depois de ver mares rasgados ao meio e milagres trocados por estátuas de capim, fica aqui um pensamento provocativo para cada pessoa que acompanha a gente hoje. É hora de olhar para o próprio umbigo. Exato. Se o grande pecado daquela geração foi esquecer o impossível na primeira dor de cabeça que apareceu, o que você está esquecendo hoje? Quais mares abertos e livramentos absurdos da sua própria história você simplesmente deletou da sua memória? Mas a gente faz isso muito rápido, né? Demais. E ao esquecer, a gente entrega o volante da vida para a ansiedade e para a reclamação no primeiro obstáculo. Fica o convite para exercitar a memória como a mais pura ferramenta de fé para o nosso agora. Deus abençoe todos os ouvintes.